Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Vamos continuar a nossa formação, o nosso encontro, com a sétima palestra, sétima conferência. Lembramos que estamos estudando os grandes doutores espirituais, os místicos da Igreja. Essa sétima palestra será sobre a importância da oração. Ninguém consegue fazer uma jornada espiritual para a santidade se não levar uma vida de oração e não dar uma importância para esta realidade que todos os santos precisam viver para poder atingir a santidade. Sem oração não há santidade. Vamos, pelo tema, citar vários desses doutores, mas o enfoque maior será sobre o que nos ensina Santa Teresa d'Ávila. São João da Cruz afirma que as seduções sensuais são tão fortes e tão arraigadas em nossa natureza que nenhum esforço de renunciar a elas terá pleno êxito. É preciso que uma sedução maior, um amor maior nos inflame, a fim de conseguirmos abandonar amores menores e desproporcionados. O amor ao prazer e o apego a ele costumam instigar a vontade ao uso de coisas que proporcionam prazer. Assim é necessário que outro amor, um amor maior, o amor pelo noivo da alma, inflame as almas com mais intensidade, para que os apetites sejam derrotados e aquele prazer seja recusado. E aí já percebemos que esse amor maior se atinge através da oração, da intimidade com aquele que é o amor das nossas almas. Ao encontrar satisfação e força neste amor, a alma terá a coragem e a consciência para negar prontamente todos os demais apetites sensuais. O amor pelo noivo não é o único requisito para que a alma vença a força dos apetites sensuais. Também é necessário que ela seja incendiada por um amor cheio de anseios urgentes. Pois os apetites sensuais são instigados e atraídos por objetos sensoriais, com tal sofreguidão que, se a parte espiritual da alma não for inflamada de outros anseios mais urgentes por coisas espirituais, ela não será capaz de vencer o jugo da natureza, nem de entrar na noite dos sentidos, que nos ensina São João da Cruz. Tampouco terá coragem de viver na escuridão de todas as coisas, recusando-se a ceder aos apetites por elas. Ou entramos na dinâmica de Deus, que é a intimidade com Ele,
ou não venceremos os apetites sensuais que são muito fortes em nós. São Bernardo de Claraval repete que esse mesmo argumento, ele menciona uma profundidade de oração que pode ser adequadamente chamada de sono ou morte. Não uma morte para a vida, mas uma morte para aquilo que nos afasta da vida e uniões verdadeiras, que são as uniões com as coisas que pertencem ao alto, que pertencem aos céus, que pertencem a Deus. Com que frequência anseio ser vítimas dessa morte para que eu possa escapar das armadilhas da morte, para que eu não sinta os afagos entorpecentes de uma vida sensual, para que eu possa ser fortalecido contra o mau desejo, contra o súbito impulso da cupidez, ou seja, do desejo, da cobiça, contra as agrilhoadas da ira, da impaciência, contra a angústia, da preocupação, da tristeza. Como é boa a morte que não tira a vida. Ao contrário, torna a melhor boa, pois o corpo não perece, mas a alma é exaltada. É isto que acontece quando nós morremos para os desejos sensuais, para os nossos desequilíbrios, nossas destemperanças. As nossas almas irão ganhando vida e se fortalecendo em Deus. Essa oração mais profunda de sono ou morte, São Bernardo de Claraval chama contemplação. Esse tipo de êxtase, em minha opinião, é a única ou principal contemplação. Não ser aprisionado ao longo da vida por desejos materiais é um sinal de virtude humana, de equilíbrio. Contemplar, porém, sem o uso de imagens ou representações, é o sinal da pureza angelical, a minha dependência unicamente das coisas espirituais. Sem as coisas materiais, sem a cobiça, eu vivo muito bem, mas sem as coisas espirituais, sem a minha vida de intimidade com Deus, eu não consigo viver. No entanto, cada qual é um dom divino. Um sai de si mesmo, um transcender a si mesmo, mas em um deles vai-se muito além que no outro. Então, é um sair de si mesmo e ir muito além daquilo que eu estou vivendo hoje para crescer paulatinamente até atingir essa intimidade profunda. E para mim a oração se torna algo tão disciplinado que os meus momentos com Deus são momentos agradáveis, que eu poderia passar muito mais tempo ali na intimidade com Ele, esquecendo de tudo que lá fora ficou e abraçando horas e horas, noites, momentos de muita intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Uma das principais formas de nós nos abrirmos para que esse amor maior nos possua e é a oração. Contudo, precisamos lembrar que, em sua essência, a vida é espiritual.
ela não consiste em determinadas práticas de piedade e técnicas de oração, mas em um relacionamento. Então, a vida em si mesmo, na sua essência, é uma vida espiritual. E a nossa relação com Deus deve ser um relacionamento natural. Eu não preciso de práticas, eu não preciso de atos de piedade. É claro que no início nós nos prendemos a isso, da nossa jornada espiritual. Sem piedade eu não sobrevivo, sem as técnicas de oração eu não sobrevivo. Mas vai chegando um tempo na minha vida espiritual que a minha alma tem desejo de contemplação, de meditação dos mistérios mais profundos da minha fé, que seria, dando alguns exemplos, a paixão de Jesus Cristo, Jesus como pão da vida. Como que é rico nós meditarmos no Evangelho de São João, capítulo 6, do pão da vida. Como alimenta a nossa alma. Como alimenta a nossa alma meditarmos nos capítulos finais de cada Evangelho, que nos leva a meditar na paixão de Jesus Cristo. E tantas outras realidades de contemplação, de meditação que nos é oferecidas para podermos alimentar a nossa alma. Claro que a prática da oração do Santo Terço, do Santo Rosário, a prática da Via Sacra, a prática de tantas formas de espiritualidade são importantes. Mas chega em um certo momento da nossa jornada espiritual que a nossa alma vai pedir um pouco mais. E esse pouco mais é contemplação, é meditação. Relacionamentos humanos como amizade ou casamento requerem tempo, atenção, cuidado para que continue e cresça mais. O mesmo se dá em nosso relacionamento com Deus. Somos chamados à união com Ele, mas precisamos responder cada dia a essa presença de Deus que quer que nós nos unamos a Ele. Assim, quando nos voltarmos para Deus na conversão ou em despertar mais profundo além de abandonarmos o cometimento deliberado do pecado. Então, repetindo, assim, quando nos voltarmos para Deus na conversão ou um despertar mais profundo, além de abandonarmos o cometimento deliberado do pecado. Isso é relação de pecado, deforma a alma, bloqueia o relacionamento e ofende a pessoa que sacrificou sua vida por nós. Temos de efetivamente construir o relacionamento com Ele, dando atenção àquele que nos ama. A oração é, em sua essência, esse ato de dar atenção a Deus. Todos os santos falam da importância da oração. Santa Teresinha, por exemplo, fala do poder da simplicidade dela. Como é grande o poder da oração. Digo a Deus com muita simplicidade tudo quanto desejo dizer, sem compor belas frases. Ele sempre me atende. É abrir o coração e colocar os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos pedidos, de maneira muito simples diante de Deus, porque Ele ouve o grito, o clamor do nosso coração naquilo que nós estamos necessitando.
Então vai dizer a santa: para mim, a oração é um anseio do coração, é um mero relance dirigido ao céu, é um grito de gratidão e amor, tanto durante a provação como durante a alegria. Todos os momentos, a minha oração é um anseio do coração. Por fim, é algo grandioso, sobrenatural, que expande minha alma e me une a Jesus. Além disso, Santa Teresa, agora Teresa d'Ávila, ensina que a entrada nas moradas da jornada espiritual rumo à santidade se dá pela oração. Ninguém entra na primeira fase das moradas se não for pela oração. E todas as outras 6 fases da caminhada para entrar e chegar na 7ª morada alimentadas pela oração, pela nossa intimidade com Deus. Porque se nós chegarmos na 3ª morada, ou na 4ª morada, ou até na 6ª morada, ou até já na 7ª morada, se nós não rezarmos, nós vamos regredindo, voltando, e até podemos perder tudo aquilo que nós construímos com muito sacrifício, com muita renúncia, com muita oração, com muita caridade, com muita intimidade com Deus. Simultaneamente, São Francisco de Sales diz que, conquanto a luta contra o pecado será crucial, se é uma luta crucial contra o pecado, a luta para manter a vida de oração é ainda mais árdua. Como a oração coloca nosso intelecto no esplendor da luz de Deus e expõe nossa vontade ao calor do seu amor celestial, nada além dela é capaz de purificar verdadeiramente nosso intelecto, nosso coração, nosso intelecto da ignorância e nosso coração do desamor, e nossa vontade nas afeições imorais serão vencidas se nós serão equilibradas se nós tivermos exatamente o nosso intelecto iluminados pela luz de Cristo, nosso coração purificado pela graça de Deus. Eu vos aconselho, vai dizer São Francisco de Sales, especialmente a praticar a oração mental, a oração do coração, sobretudo aquela que tem por foco a vida e a paixão de nosso Senhor. Ao voltardes frequentemente vossos olhos para Ele em meditação, a vossa alma inteira ficará repleta dele. Vós aprendereis seus caminhos e moldareis as vossas ações de acordo com as dele. Esta é a meta, exatamente moldar as nossas vontades, as nossas ações, os nossos anseios com a vontade, com os anseios de Jesus Cristo. Isto é caminhar na jornada espiritual se configurando a Cristo. São Bernardo de Claraval concorda, mas devo insistir que podemos somente ousar realizar qualquer dessas coisas ao abandonar o pecado. Temos que termos a firme resolução de abandonar o pecado e voltar-se para Deus, pela graça, não pela natureza, nem mesmo pelo esforço, somente pela graça. Essa sabedoria que vence a maldade, é essa sabedoria que vence a maldade, não o esforço nem a natureza. E não é difícil encontrar razões para a esperança. A alma precisa recorrer à palavra de Deus.
Tanto na época de Santa Teresa d'Ávila, como na São Francisco de Sales, havia muitas discussões sobre o tema oração vocal versus oração mental. O que seria isso? É rezar o terço com a voz alta ou rezar o terço só meditando as palavras sem balbuciar a voz? É ler a palavra com palavras que todos escutam ou ler a palavra somente meditando na meditação da mente e coração para entrar nesse mistério? Esses dias eu estive em Aparecida do Norte, né? E quando vou lá eu vou rezar rosário lá perto do nicho de Nossa Senhora. Eu estava rezando mentalmente o rosário e chegou lá uma senhora, um rapaz que começou a rezar alto, né? E ali talvez ela não tinha ainda oração mental, porque tinha aquele monte de gente que poderia ter feito a oração mental, que ela poderia, se tivesse já prática, a penetrar na oração de maneira muito mais profunda, mas talvez a única maneira que ela tinha de penetrar na oração profunda é rezando, mesmo um monte de gente rezando em silêncio, de entrar na oração era rezando com voz alta. Então cada um tem a sua prática, mas eu alerto que a oração mental é fundamental, porque nos leva a um silêncio mais profundo para entrarmos na intimidade com Deus. Como exemplo, Pai Nosso e Ave Maria. Oração mental, por sua vez, era compreendida de modo geral como uma oração recitada com atenção da mente e na qual as palavras são formadas interiormente, sem serem ditas em voz alta. Esta é a minha forma de rezar. Eu rezo o rosário sem emitir a voz, eu rezo a liturgia das horas todos os dias, a laudes, a vésperas, as completas. Eu leio a palavra de Deus sempre somente com esse método mental, porque desta maneira eu consigo penetrar mais profundo no silêncio do meu coração e consigo mais estar na intimidade com Deus. Então, oração que consiste em estar consciente na presença do Senhor, compreender verdades ou inflamar a vontade em amor. Não obstante, diante de uma preocupação de que as pessoas pudessem ter problemas espirituais e talvez fossem enganadas caso praticasse a oração mental, o conselho espiritual que costumava dar pelos diretores espirituais ou até mesmo para as pessoas que viviam a espiritualidade, aquela época de Santa Teresa, era que a maioria das pessoas deveria ter-se a oração vocal, e é um costume rezar com oração vocal. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales e muitos dos santos tiveram de lutar contra esse excesso de cautela a fim de garantir às pessoas a liberdade de responder à atuação do Espírito Santo em nossa vida, quando esse comunica a sua presença sem palavras ou fazendo uso delas. Temos muitos santos que até os eremitas, Santo Antão e tantos outros, rezavam oração mental. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, que estamos também estudando ele, São Bernardo de Claraval, todos eles
gostava da oração mental. Entrava no silêncio da sua cela, do seu quarto, anteriormente Jesus, e gostava desse silêncio, sem soltar a voz, só balbuciando no seu interior, no seu coração, oração, faziam sentir uma paz profunda nas suas almas. Santa Teresa d'Ávila argumenta que o valor das orações não é determinado pelo fato de serem memorizadas, usadas ou não, ou serem recitadas em voz alta ou não. Importante é prestarmos atenção ao que estamos dizendo e aquilo com que estamos falando. Exatamente a minha prática se dá por causa disso. Quando eu estou rezando, lendo a palavra, rezando a Ave Maria, no texto, no rosário, eu me distraio mais. Mas quando eu estou rezando somente mentalmente, eu entro mais profundamente no mistério que eu estou rezando, naquilo que eu estou rezando, e consigo me concentrar mais na oração. São Bernardo de Claraval dirige-se a seus irmãos nesse mesmo sentido, exortando-os a prestar atenção ao que estão dizendo quando entoam um salmo. Até coloquei aqui entre parênteses aquilo que diz São Bernardo. Vou repetir, são palavras diretas de São Bernardo de Claraval. Ele coloca: desse modo, caríssimos irmãos, exorta-vos a sempre participar corretamente e com entusiasmo dos louvores divinos, com entusiasmo para que vos coloqueis diante de Deus com muito gosto e reverência, não com indolência e sono, não bocejando nem poupando vossa voz, não dizendo as palavras pela metade ou as engolindo, não chiando pelo nariz com gaguejar afeminado, em um tom débil entrecortado, mas pronunciando as palavras do Espírito Santo com adequada virilidade, sonoridade e emoção, para que enquanto entoar, diz os louvores, não penseis em outra coisa senão no que estáis entoando. Essa colocação de São Bernardo é muito importante, porque viver isso determina a minha condição espiritual. Quem entra no mistério de Deus não fica bostejando na oração, não fica na indolência do sono. As palavras, elas são fortes e firmes. É claro, quando ele fala aqui, não afeminado, com virilidade, porque a comunidade dele era somente de homens que participavam dessas orações. Então ele exortava para, com firmeza, virilidade, pudesse rezar com todos os pulmões. Agora, uma coisa que também é importante para nos da Santa Teresa d'Ávila é a simplicidade da oração. E mais de uma vez, Santa Teresa d'Ávila observa como algumas freiras muito simples de seu convento alcançava o estado mais elevado de união ao recitar devotamente o Pai Nosso com atenção e abertura à presença do Espírito. Ela diz que o mesmo pode acontecer conosco, porque o que vale é a profundidade da oração, não a quantidade. E um Pai Nosso rezado com profundidade espiritual é uma oração tão poderosa que muitas vezes rezamos o rosário distraidamente, rezamos salmos e salmos, capítulos e capítulos de Bíblia, mas sem meditarmos, sem entrarmos no mistério, não alimentam as nossas almas como um Pai Nosso ou até mesmo uma Maria,
meditados profundamente. É bastante possível que, enquanto recitais o Pai Nosso, ou outra oração vocal, o Senhor vos eleve à perfeita contemplação. Uma Ave Maria bem rezada, Deus pode nos colocar pela condição da nossa alma naquele momento em profunda contemplação. São Francisco de Sales dá um conselho semelhante sobre o modo como se deve recitar orações comuns memorizadas. Vai dizer São Francisco de Sales: elas devem ser recitadas com estrita atenção da mente e com sentimento despertados pelo significado das palavras. Não vos precisa dizer muitas coisas, mas tentar e falar com o coração. O único Pai Nosso recitado com coração tem mais valor que muitos recitados rapidamente, às pressas. Pensemos nisso nas nossas orações. Santa Teresa d'Ávila também dá conselhos úteis no tocante à oração. Ela reconhece grande importância da meditação e da oração para o crescimento da vida espiritual, enquanto admite que pode ser muito difícil concentrar-se. Ela teve essa experiência e coloca a sua própria experiência. Ela vai dizer: por mais de 14 anos, eu não conseguia meditar sem o auxílio de algum livro. Eu precisava de uma muleta para poder entrar em meditação e contemplação, pois a meditação é a base para a aquisição de todas as virtudes, e praticá-la é uma questão de vida ou morte para todos os cristãos. Ai daquele cristão, ai daquele consagrado, ai daquele sacerdote, ai daquele leigo que quer levar uma vida séria, espiritual, e não tem momento de meditação da Palavra de Deus, de meditação do Santo Rosário, de meditação na Santa Missa. Eu tenho por costume, na hora da confissão e na hora de dar para a pessoa a penitência, dizer para ela: a tua penitência é essa, e é uma penitência muito difícil. Você vai participar da próxima missa meditando. Você não pode se distrair em nenhum momento. Se você se distrair, você vai comutar na próxima missa que você participar. Como é difícil esta penitência, principalmente para quem não tem costume de meditar. Quantas vezes, e aí nós sabemos o que acontece no terço, o que acontece quando lemos a Bíblia, acontece no momento que vamos rezar em casa, mas isso se torna mais grave quando acontece na missa. Entramos na missa fora da missa e saímos da missa fora da missa, ou seja, entramos e não entramos na missa, saímos e não conseguimos deixar que a missa entrasse dentro de nós, e é um prejuízo incomensurável nós participarmos de uma missa e não meditarmos profundamente em cada momento daquele sacrifício que Jesus faz por nós, em questão da importância da meditação para entrarmos neste mistério. Haverá muitas pessoas assim, e outras que serão incapazes de meditar até mesmo com a leitura, conseguindo apenas orar vocalmente, e nessa oração vocal passar a maior parte de seu tempo somente falando,
sem dar abertura para que Jesus fale ao seu coração. Existem mentes tão ativas que não conseguem permanecer em uma única coisa, mas estão sempre inquietas e a tal extremo que, se desejam parar para pensar em Deus, mil absurdos, escrúpulos, dúvidas lhe vêm à mente. Existem algumas almas e mentes tão dispersas que são como cavalos selvagens. Ninguém as consegue parar. E aí acontece isso, e é uma prática que temos que aprender nessas palestras, nessas conferências sobre a espiritualidade dos doutores da igreja, que temos que levar para a Santa Missa. Na próxima missa, fazem esse exercício de meditar, de entrar nesse mistério tão profundamente, que nós vamos perceber que a missa passa tão rápido, que a missa ela é tão rica, que nós jamais quereríamos perder a celebração desse mistério. Quando entramos no mistério, vivemos profundamente uma espiritualidade, meditando em cada ação que acontece ali. Então, as pessoas que vivem essa inquietação é causada pela natureza da alma ou é permitida por Deus? Os comentários de Santa Teresa estão em conformidade com a técnica tradicional da oração chamada Lécio Divina, que é a leitura sagrada. O método de alternar oração com leitura, que é muito comum na vida monástica, conquanto se tenha mostrado igualmente útil para muitos leigos. Nós temos visto a propagação da Lécio Divina. Muitos leigos já fazem isso. O que faziam, os monges, que faziam os pais da vida espiritual, os doutores da vida espiritual, e chegou até os leigos. Então, temos que sempre procurar vivermos essa meditação profunda. E esse método consiste tão somente em ler as Escrituras ou algum livro espiritual, até que a mente e o coração sejam levados ao Senhor e em seguida refletir devotamente sobre a leitura, falando ao Senhor sobre o tema ou apenas permanecendo em sua presença. Quando a mente começa a devagar, outra vez retorna-se à leitura até que a concentração volte. E então deixasse o livro de lado, deixasse o texto de lado e voltasse a atenção para o Senhor de alguma forma, entre tantas possíveis, desde a meditação até a contemplação. Em relação a essa técnica de meditação, que é a Lécio Divina, São Bernardo de Claraval nos adverte, e não devemos subestimar o nível de atuação de Deus no que talvez nos pareçam ser meros bons pensamentos da nossa parte, decorrente antes da meditação, oração ou reflexão. Eu tenho experimentado muito isso em minha vida. Quando vou preparar a homilia, eu começo a refletir, meditar, contemplar nas leituras que são propostas para aquele dia, para aquele final de semana. Não vem nada. E aquilo que eu dizia lá em cima, que parece até estranho,
quando disse assim: essa inquietação é causada pela natureza da alma ou permitida por Deus? Por que permitida por Deus? Porque se Deus me der logo aquela, do exemplo que eu estou dando aqui, a homilia pronta, eu não vou aprender a entrar na meditação nem na contemplação. Mas se Deus ele vai me dando aos poucos, eu fico ali 1 hora, 2 horas, ou até mais, ele vai despertando em mim de tal maneira, sobre a leste divina, sobre aquele texto, que me leva a ter, no final da oração, uma belíssima homilia, porque ele vai agindo assim, na meditação que eu faço, no meu coração, na minha mente, que eu saio dali de maneira muito clara aquilo que eu preciso falar, que eu preciso transmitir para as pessoas na homilia. Então, não devemos subestimar o nível de atuação de Deus nas nossas meditações, nas nossas contemplações. E eu dei o exemplo de homilias, mas quantos problemas que nós não temos soluções para resolvê-los na meditação, na contemplação, Deus fala, passa assim. E se nós fizermos, vamos ver os frutos desta obediência adquirida na meditação e na contemplação. Por nossas meditações da palavra, que é o noivo, Jesus é a palavra, o noivo é a palavra, meditar na sua glória, na sua elegância, no seu poder e majestade, tornando-se, de certa forma, seu modo de falar conosco. E não somente isso, mas também quando comente a vida, estudarmos seus desenhos, os decretos de sua boca, ou melhor, estudamos seus desígnios, não desenho, os decretos de sua boca, Salmos 19, 13, ou quando meditamos na sua lei dia e noite, Salmo 1, versículo 2. Então é importante, para podermos meditarmos, contemplarmos, exaltarmos a palavra que é Jesus Cristo, o noivo de nossas almas. Meditarmos em sua glória, meditarmos na sua elegância, que maneira elegante chega em nossas almas para depurá-la e para fazer com que ela se santifique. O poder que Ele age em nós, a sua majestade, Ele fala conosco no momento que nós exaltamos a sua grandeza em nossas vidas. E sejamos certos de que o noivo está presente, que ele nos comunica a sua mensagem de alegria, para que nossas provações não se mostrem maiores do que podemos suportar. Tem esses momentos difíceis também da vida. Sem a graça, o coração do homem é incapaz de ter bons pensamentos, pois sua capacidade de tê-los vem de Deus. O bom pensamento é inspiração de Deus e não fruto do coração humano. Não obstante, o santo observa que os pensamentos maldosos se originam ou de nós ou do diabo. Como não querem complicar demais sua abordagem da oração, esses dois santos, Santa Teresa d'Ávila e São Francisco de Sales, apresentam sugestões como auxílio, não regras rígidas. Santa Teresa, em especial, sempre nos lembra que quando oramos, estamos sobretudo em um relacionamento,
não seguindo uma técnica, obedecendo a um método. Muitas vezes, ter em mente que estamos em um relacionamento tentando corresponder a ele e nutri-lo, pode ser toda a orientação de que precisamos. E essa linguagem é muito clara. Nós não estamos com uma pessoa que nós no relacionamento acionamos de maneira mais íntima, no sentido técnico ou método. O namorado e a namorada não se relacionam por método ou técnica, mas um relacionamento íntimo. O relacionamento do filho com a mãe não pode ser um relacionamento técnico ou através de método, tem que ser um relacionamento íntimo, do amor de mãe para com os filhos e assim, consequentemente, todas as outras realidades, como o relacionamento do avô com o neto, a avó com o neto e assim, consequentemente, não pode ser método ou técnica. Com Deus também não pode ser dessa maneira, tem que ser um relacionamento íntimo, onde cada um sabe o íntimo do coração do outro. Nós entramos no coração de Deus e ali conhecemos o coração de Jesus. Jesus tem que estar no nosso coração e ali conhecer o nosso coração. Muitas vezes, Jesus abre o seu coração para nós entrarmos nele, mas nós não abrimos nosso coração para que Jesus possa entrar nele. Nós desconfiamos de Deus, mas Deus nunca desconfia de nós. Está sempre aberto para entrar em nossas vidas. Pois a oração mental, em minha opinião, nada mais é que uma comunhão íntima entre amigos. Significa reservar frequentemente um tempo para estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Falar a ele como a um pai, ou a um irmão, ou a um senhor, ou como a um esposo, por vezes de uma forma, por vezes de outra, conforme a necessidade do momento que precisamos nos relacionarmos com Deus. A mente concentra-se muito mais depressa com esse tipo de oração, ainda que ela possa ser vocal. Trata-se de uma oração que traz consigo muitas bênçãos. Essa oração é chamada recolhimento, porque a alma concentra suas faculdades e mergulha em si mesma para estar com seu Deus. E se o Divino Mestre vem mais depressa ensinar-lhe e dar-lhe a oração de quietude do que eu faria mediante qualquer outro método que ele pudesse empregar. Santa Teresa também destaca que devemos recordar a natureza pessoal do que estamos fazendo na oração e do valor de estarmos simplesmente conscientes da presença daquele com que falamos. Temos estes sentimentos de que Deus está ali, que estamos falando com Ele, que está nos ouvindo. Ou seja, isso se dá quando oramos com atenção. Nunca deveríamos nos dispersar interiormente no momento de oração. Se nos dispersarmos no momento de oração, é porque nós nos distanciamos de Deus, mesmo querendo dialogar com Ele, próximo dele. Então, a perspicácia apurada e o humor espirituoso de Santa Teresa d'Ávila costumam revelar-se em seus conceitos. A natureza da oração mental não é determinada pelo fato de a boca estar fechada ou não.
Enquanto falo, eu compreendo plenamente. Sei que estou falando com Deus e tenho mais consciência disso do que das palavras que estou dizendo. Oração mental e a vocal estão reunidas. No entanto, outros vos dizem que estáis falando com Deus, enquanto recitais o Pai Nosso. E apesar disso, estás em verdade pensando no mundo. Então, não tenho nada a dizer. Isso vai dizer, está dizendo Santa Teresa d'Ávila. Porém, se deveis falar de modo correto, com tão grandioso Senhor, é bom que leveis em conta com quem estás falando e quem sois. Ao menos quiser mostrar bons modos. Recusai-vos a satisfazer-se em meramente pronunciar as palavras. Eu preciso estar em intimidade não só com as palavras, mas com a mente e o coração. Praticamente a oração é um diálogo, nós estamos abraçados com Deus. Chega a ser uma obrigação que nos esforcemos para orar com atenção. Isso é disciplina. Isso é trabalhar dentro de nós, todas as vezes que colocamos em oração, para sempre estarmos atentos à oração de intimidade com Jesus, não são somente palavras soltas, mas um diálogo onde ele nos compreende e nós compreendemos já naquele momento a resposta interior que ele coloca em nós. Queira Deus que com esses remédios recitemos bem o Pai Nosso e não acabemos em alguma coisa irrelevante. Isso já, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, me aconteceu algumas vezes. E o melhor remédio que encontrei foi esforçar-me para concentrar a mente naquele a quem as palavras são dirigidas. Deveríamos cuidar para estarmos presentes diante daquele com quem conversamos, sem lhe dar as costas, pois não creio que falar com Deus enquanto pensamos mil outras coisas seja algo diferente de lhe darmos as costas. Todo mal vem de não compreender verdadeiramente que ele está próximo, mas imaginamos ele muito distante, mesmo em meio às ocupações. Não devemos ter esse pensamento que quando nós rezamos, Deus está no céu e nós estamos aqui. Não, Deus está aqui. É diálogo muito próximo, é comunhão muito próxima. Onde nós estivermos em comunhão com Deus, em intimidade com Ele vai estar ali, naquele exato momento conosco. Por isso, que não precisa ser gritando, precisa ser com palavras, pode ser somente com o balbuciar da alma, do coração, da mente, para Deus entender os nossos clamores, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Muito do que diz a santa está de acordo com a enfática exortação que o nosso São João Paulo II fez à igreja inteira ao iniciarmos lá atrás, há 24 anos atrás, a jornada do terceiro milênio. Contemplar a face de Cristo. Todo mal nos advém de não mantermos olhos fixos em Jesus. Quer ver a vida desandar? Desvie os olhos de Cristo. Toda vida que desanda, que não caminha, seja sacerdotal, seja religiosa,
seja consagrado, consagrada, seja matrimonial, quando ela desanda, é porque a pessoa tirou os olhos de Cristo. Não foi à toa que o Papa São João Paulo II profetizou, né, no começo do milênio, contemplar a face de Cristo. Enquanto estivermos contemplando a face de Cristo, não tem como dar errado a nossa vocação, a nossa vida, a nossa jornada espiritual para a santidade. Lembre-se de Jesus perto, ao seu lado. Acostumem-se a esta prática. Tudo que a santa pede é que nós olhemos para ele, para Jesus Cristo, porque ela usou desse método e deu certo. Através desse método, ela passou por cada morada até chegar na 7ª morada, no seu casamento espiritual com Cristo. Santa Teresa d'Ávila, conhecendo nossa humanidade e a sua própria, incentiva-nos a fazer uma oração verdadeiramente humana a um Deus que é absolutamente humano e absolutamente divino. A alma pode colocar-se na presença de Cristo e acostumar-se a deixar-se inflamar de amor por sua santa humanidade. Pode mantê-los sempre presente e falar com ele a qualquer momento, pedindo o que precisa e queixando-se de suas dores, alegrando-se com ele em suas alegrias, sem se esquecer dele por causa delas, tentando falar-lhe não por meio de orações escritas, mas com palavras que estão de acordo com seus desejos e necessidades. Essa é uma excelente maneira de progredir na jornada espiritual. Em pouquíssimo tempo, julgo avançada a alma que se esforça para permanecer nessa preciosa companhia e tirar grande proveito dela, que é a companhia de Jesus Cristo, chegando realmente a amar esse Senhor a quem tanto devemos. Conquanto a Teresa d'Ávila severa que precisamos fazer o possível para dar atenção aqui e com quem falamos, e ela admite que há momentos e ocasiões em que isso é muito difícil. Seu conselho para fazer progresso na vida espiritual é totalmente permeado de um grande conhecimento da fraqueza humana, sendo muito realista. A fraqueza humana deve ser para nós algo que deixe sempre os nossos pés no chão. Por vezes pode haver exceções, seja por palavra de maus humores, sobretudo se a pessoa é melancólica ou por causa de sensações de vertigem, de modo que todos os esforços se mostrem inúteis. Ou pode acontecer de Deus permitir dias de forte tentação para seus servos, para seu maior bem. Então tem muitas situações que são realidades que influenciam em nossas orações. Por exemplo, se tem costume de rezar todos os dias e a tua oração caminha bem. Mas se um dia você está com vertigem, você está numa melancolia, se não está de bom humor, naquele dia a oração não vai fluir. Mas não desanime por isso, porque amanhã é um outro dia. Os maus humores passarão, a melancolia passará. E quando passar, volte
a prática normal da tua vida de oração, porque nenhum ser humano tem a vida sem ondulações, em todos os sentidos, psicológico, na saúde física, na sua realidade de vida do dia a dia, mas temos que nos concentrar naquilo que é uma disciplina. Se eu sair de disciplina hoje, uma semana, preciso retomar novamente. Eu tenho esse costume, né? Eu tenho minhas horas de orações todo dia. Meu horário de rezar é 4 horas da manhã até 5h30, 6 horas da manhã. E tenho também a prática de rezar a fim da tarde. Eu gosto até, os horários que eu gosto de ler a vida dos santos, que me faz me sentir muito bem. Normalmente ali entre 5 horas da tarde até 6, 6h30, ou 4h30 até 5h30, por aí. Esses horários, tem vezes que eu viajo, fico uma semana fora, ou 2 semanas fora, que eu não consigo levar um livro para ler, mas quando eu volto àquela minha vida disciplinada, que é do dia a dia. Não é porque eu deixei de rezar 2 semanas porque estava viajando, eu vou chegar depois parar minha prática. Não, retome. E quando você tem essa prática, tudo volta ao normal, logo, quando eu retomar a minha prática. E ela coloca, né, a Santa coloca, a Teresa d'Ávila, sugere uma maneira de lidar com situações deste tipo. Quem experimenta aflição, que essas distrações causam, verá que elas não são sua culpa. A pessoa não deve ficar ansiosa, o que piora as coisas, nem se exaurir tentando colocar em ordem algo que no momento não tem ordem alguma. Isso é sua mente, isso é o seu corpo que não está bem, isso situações daquele momento que você não pode lutar contra a natureza, você não pode lutar com realidades que não estão no teu alcance. Por isso que é importante nos disciplinarmos. Quem se disciplina de tal maneira, mesmo que ela passe algum tempo sem poder praticar aquilo que é uma constância de ela na sua vida, com o tempo, depois que passa esses momentos difíceis, esses momentos que não são o natural do seu dia a dia, ela volta normalmente à prática. Ela não perde o contato da oração, ela não perde o contato com Deus, ela não perde o contato com aquilo que para ela é já a razão do seu dia a dia, o que lhe faz bem estar naquele momento na sua relação com Deus ou com as pessoas. Ela deve simplesmente orar o melhor que puder, ou até mesmo não orar, mas como uma pessoa doente, esforçar-se para aliviar um pouco a alma, que se ocupe com outras obras de virtudes. Esse conselho é um conselho para pessoa zelosa, que já compreenderam que não devem falar simultaneamente com Deus e com o mundo. São para pessoas que já têm uma certa caminhada e já atravessou algumas moradas, que pelo menos já saiu da primeira morada. Ela já tem maturidade para saber que aquele dia não está bem, aquela semana ele vai dar uma mudança na sua prática de costume diário, mas depois vai retornar novamente a sua intimidade com Deus de maneira regular, de maneira disciplinada. Porém, a santa cuida para que seu conselho não seja mal interpretado
como uma tolerância à lassitude. Ela deixa claro que esse conselho é para pessoas que não provocaram seu estado de distração por se descuidar da oração, parar de rezar ou por flertar com a tentação. Então eu caí na tentação. Esses dias eu vi uma pessoa que fazia 3 meses que não ia na missa, porque flertou com a tentação, caiu e disse que não podia comungar e não foi na missa. Olha o que o diabo faz. Olha o prejuízo espiritual quando nós flertamos com a tentação, ou quando nós deixamos que a preguiça nos domine e não rezamos mais. Em outras passagens de seus escritos, Santa Teresa esclarece que entre as outras obras de virtude, ao lado da oração, estão atos de caridades ou auxílios aos outros. Isso é muito parecido, diz ela, aquilo que a mãe dela dizia. A mãe dela dizia para ela: saia de si mesmo, não fique por aí se lamentando, pare de pensar em si mesmo, para de reclamar, para de se achar uma coitadinha, faça algo bom a alguém, com absoluta propriedade, por muitas razões, que os carmelitas se referem a Teresa d'Ávila como Santa Mãe. E aí, dentro das nossas vidas corridas, seja de vida matrimonial, seja de vida consagrada, enquanto nós não saímos de nós mesmos, vamos estar sempre nos vendo como coitadinhos, nós mesmos vendo como coitadinhos. Para terminar, eu quero colocar um ditado que mostra muito isso. O ditado diz, que quando o cachorro está na sua casinha, deitado, ele fica o dia inteiro procurando pulga, se coçando. Mas no momento que o cachorro sai para caçar, ele esquece que tem pulga. Ele caça, corre, pega a caça, ele esquece. Esse é o perigo que nós corremos. Enquanto nos saímos de nós mesmos, no nosso mundo, ficamos o dia inteiro procurando pulga, reclamando, murmurando. Mas no momento que nós saímos à caça e nos organizamos na vida de oração, de intimidade com Deus, que é extremamente necessária para a nossa jornada espiritual, nós esquecemos que temos as pulgas e vamos à caça, e a caça é de grande êxito, porque é Deus que nos ajuda nesta caça, de podermos nos prepararmos cada vez mais para a vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.